Bom, pessoal, aqui Eduardo Alves, estamos fazendo uma gravação, né, de uma palestra. A gente está acostumado a fazer ela ao vivo, né, assim, de gravação. A gente fica ainda se adaptando, né, à forma de fazer o trabalho. Mas vamos chegar lá, se Deus quiser. Então, estou falando pessoal do Vinha de Luz. Eu vou fazer a palestra dia 1º de maio, presencialmente. E, segundo a direção, tem que ter uma gravação para entregar no final, passar na tarde do mesmo dia, né, na internet. Então, vamos aqui conversar um pouco sobre o capítulo 26, dai gratuitamente recebeste, principalmente naquela parte que fala da expulsão dos vendilhões do templo, né? O Evangelho de Jesus, ele é muito didático, e a gente tem que conversar assim, com bastante clareza para que não fique dúvida. Para a nossa leitura inicial, eu vou usar o livro Despertar da Consciência, tá? Que é um livro da irmã Lúcia Combinato, e quem dá as mensagens para elas, irmã Maria do Rosário, né? Espírito Irmã Maria do Rosário. Vou falar do item desapego, que ele faz menção a uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não quereis entesourar para vós tesouros na terra, porque a ferrugem e a traça consomem. Essa é a mensagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Uma mensagem do Cristo, né, nos alertando sobre maneira errada da gente entesourar os tesouros, de guardar os tesouros, né? Então, a irmã Maria do Rosário nos auxilia a entender essa parte da seguinte forma: constrói tua vida neste mundo material sem te apegares em demasia a ele. Procura viver cada dia de tua vida sem te prenderes aos apelos da carne, e sem que te faças prisioneiros das posses materiais que venham desfrutar. Faze do teu viver uma constante doação de amor ao próximo, sem que a ele te apegues com exagero, escravizando-o aos teus desejos e necessidades. Aprende a servir com desinteresse e dedica o teu tempo disponível em obras de caridade que haverão de engrandecer-te interiormente. Abençoa a vida que hoje tens e agradece a Deus por todas as lutas e dificuldades que tiveres de enfrentar, pois sabes que através delas estarás aprimorando a tua alma. Não te afaste das responsabilidades assumidas, procurando cumprir fielmente os teus deveres perante Deus e o próximo. Contudo, não te esqueças de que tem deveres também para contigo. Deveres de procurar a tua reforma íntima, melhorando sempre, perdoando se preciso for, inclusive a ti mesmo, conscientizando-te que só através da evolução espiritual te farás mais próximo de Jesus. Desapega-te, portanto, dos prazeres fictícios que a vida proporciona, e não te faças prisioneiro dos bens materiais que te foram dados a usufruir durante tua passagem por este mundo de provas e expiações. Não permitas que o egoísmo tome conta do teu ser, nem que o orgulho endureça o teu coração. Aproveita cada instante do teu viver na aquisição daqueles dons imperecíveis que a traça e não corrói, pois só estes te farão conquistar as merecidas e eternas alegrias da alma.
Esta é a mensagem da irmã Maria do Rosário, né, nos alertando aí para que a gente faça a decisão certa com relação ao ajuntamento de bens, né, na nossa vida. Então vamos orar a Jesus, né, esse nosso mestre de amor e de carinho, que nos trouxe essas mensagens maravilhosas que servem de base da nossa doutrina, principalmente nesse Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecer a Ele por nós termos como mestre e como guia. Agradecer também ao nosso grande Dr. Bezerra de Menezes, que nos intui cada vez que procuramos falar no ensinamento kardeciano, que veio dos espíritos superiores, que nos deram essas informações maravilhosas para a nossa vida. E a Fabiana de Cristo, que é o condutor desta casa, Vinha de Luz, que sempre, nos momentos mais precisos, ele está do nosso lado, intuindo o que devemos falar, de como devemos conversar. E a todos eles pedimos permissão para iniciar nessa conversa de hoje, desse domingo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu falei do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ele tem uma sequência lógica. Nessa sequência lógica, nós estamos lá quase no finalzinho, né, que vai nos dando assim uma certa maturidade, vamos dizer, quando a gente começa a estudar desde lá do início, vai nos dando essa maturidade com relação aos ensinamentos dos capítulos anteriores, né? A gente começa ali no capítulo 1 até o capítulo 4 como sendo base, aquela base forte, né, para a gente enredar pelo ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente alcança ali o capítulo 5, que é Bem-aventurados aflitos, e todos esses grupos de capítulos que vêm subsequentes vai nos dando esta base para a gente chegar ao final do Evangelho, e principalmente nesse capítulo, né, que é quase que um pedido feito pela espiritualidade: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Para fazer isso nós temos que ter muita maturidade, por isso que tem a sequência lógica, né? Você vai se reforçando através dos capítulos, entendendo a mensagem espírita, através da mensagem do próprio Cristo, e chegando aqui você tem um pouco mais de força, né, para entender esse capítulo. Ele está baseado no capítulo 10 de Mateus, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 10, ele nos dá assim uma visão que parece uma reunião que Mateus faz que Jesus faz com os discípulos, né? Ele faz uma reunião ali e ele começa primeiro a dizer, a falar o nome de cada um dos seus discípulos, e aí ele faz um acordo, ele começa a dar algumas instruções para que esses discípulos, né, separados, dupla a dupla, vai começar ele sozinho agora a transmitir a mensagem da Boa Nova. Então, naquele momento, né, sempre era Jesus que ia na frente, carregando o grupo e ensinando, lógico. E agora Jesus, aqui no capítulo 10 de Mateus, ele faz essa reunião, né? Vocês imaginam o seguinte: uma empresa de venda, né? Uma empresa de venda de perfume, por exemplo. Uma empresa de venda de perfume, né? O diretor de vendas, ou o gerente de vendas, ele vai passar um tempo com os seus vendedores, aqueles que estão, né, que se inscreveram para ser vendedor, que vão ser contratados para serem vendedores,
e ele faz um curso com aqueles vendedores, né, mostrando todas as características do perfume e, inclusive, os componentes químicos daquele perfume, quais são os benefícios daquele perfume a nível de tirar suor, né, de conservar o cheiro mais tempo, de ser um cheiro mais suave, característica de cheiro madeirado, do cheiro de flores, ou seja, todos os segredos, né, daquele perfume. E aí pode participar também químicos, né, ajudando auxiliando nessa jornada, nesse curso e tal. E depois que ele faz tudo isso, né, e que aí os candidatos a fazer aquela venda, né, eles têm também a oportunidade de perguntar, tem dúvida nisso, tem dúvida naquilo, vai perguntando e vai adquirindo aquele conhecimento, né, vai adquirindo aquele conhecimento. Aí quando termina o curso, que vai chegar o momento de ir para a rua fazer a venda, né, aquele diretor, o gerente, né, de vendas, ele vai fazer a reunião com os vendedores e começa, né, a dar as orientações finais. É exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Está dando as orientações finais, né, para os discípulos, porque agora eles vão sair sozinhos, né, eles vão sair sozinhos para fazer essa divulgação da boa nova do Cristo, né? Então Mateus começa no capítulo 10. Eu sempre falo também nas minhas divulgações que eu faço pelas casas espíritas, que nunca analise a frase isolada, né? Lógico que aqui a Irmã Maria do Rosário, o Emmanuel, são espíritos com um cabedal muito maior do que os nossos, e eles pegam aquele trecho e fazem uma dissertação daquele trecho. Mas a gente que ainda é aprendiz, a gente procura ler o conteúdo todo da matéria, ou seja, né, o contexto, por que foi dito aquilo ali, né? Então, Jesus, quando fala que dai de graça o que de graça recebeste, aquilo foi tirado de um contexto. Então, por isso que é importante a gente ler o capítulo, né, até a gente entender o que ele queria dizer aquilo ali, por que ele disse aquilo. Isso é muito importante. Não é só importante para a parte de aprendizado de religioso, mas para a vida é importante, porque hoje em dia os meios de comunicação trabalham com jargões, trabalham com manchetes, e nós que somos espíritas não devemos acreditar somente na manchete, que a manchete, dependendo da intenção daquele meio de comunicação, ele vai te jogar para um determinado local, que às vezes não é aquilo que você quer ir, mas ele vai te jogar para ali se você não entender o contexto todo, né? Diz aqui Mateus, no capítulo 10, chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Olha só, logo no iníciozinho. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para o expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo o mal. Olha como é importante a gente ler o contexto, né? Jesus, né, o Espírito puro, superior, próximo de Deus, né, chama os 12 discípulos e dá. Ele tinha essa autoridade, possivelmente sim, concedida por Deus, de dar esse poder. Então deu-lhes o poder sobre o espírito imundo para expulsarem e para curarem a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Aí vai chamando, não vai dar o nome dos 12 apóstolos, tá? Então, continua, lá já no item 5, no versículo 5. Jesus enviou esses 12 apóstolos e lhes ordenou, dizendo: não ireis
pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Foi a primeira instrução que Jesus dá. Não ireis nos caminhos dos gentios, e nem entrareis na cidade samaritana. Por que Jesus falou isso? Porque o grupo de pessoas que estava sendo enviado ainda não tinha uma experiência. Eles tinham participado com Jesus de várias situações, tinham assistido todos o aprendizado com Jesus, lógico, mas não tinha experiência. E você falando para pessoas que estão mais receptivas, né, àquele tipo de ensinamento, é muito mais fácil para você que não tem experiência. Então Jesus foi inteligente, falou assim, não vai lá, né, no caminho dos gentios. Quem era o gentio? É o povo sem religião. Vocês vão lá, com o pouco que você ainda tem, você vai perder tempo, né? E também na cidade de samaritanos, que eles também tinham outro tipo de vida, né? Não acreditavam naquelas lições evangélicas, né, na boa nova de Jesus. Então, não vai por aqui não, e aqui vocês vão perder tempo, né? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá certo? Então ele ia pegar aquele grupo que já tinha ouvido a palavra, que já tinha sido informada das palavras, que tinha uma tendência a aceitar com mais facilidade aqueles ensinamentos. Quem são esses? Eram aquelas ovelhas perdidas de Israel, que eram os hebreus. Jesus continua, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então, chegamos no ponto, né, do jargão, da frase, né, que é o título do capítulo 26. Né? Então, nota que não foi uma coisa assim tirada do nada, né? Não foi assim, de repente Jesus falou aqui, não. Ele deu, a gente nota que ele deu esse poder. Vocês estão os dois aqui, eu vou mandar vocês, estou dando poder, né? Voltando para compreender um pouco melhor, voltando lá à empresa de perfumes, né? Então, vamos dizer assim, vocês aprenderam, né? Toda a composição do perfume, né? O preço, as características de cada um deles, para quem serve, essas coisas todas. Então vocês agora vão vender, que a profissão de vocês é vender, e vocês só vão ganhar se vender esses perfumes, né? Então o diretor lá, o gerente de venda, ele fala assim, olha, vão primeiro naqueles bairros, né? Se for um perfume mais popular, naqueles bairros de classe média baixa, né? Ou nas chamadas comunidades, né? Porque se você for num bairro de pessoas ricas, eles não vão nem olhar para isso. Entenderam? Então, mais ou menos isso que Jesus falou. Ele direcionou para obter sucesso, né? Para obter sucesso naquela venda. Se fosse um perfume mais caro, mais sofisticado, com preço maior, né? com tecnologia maior, com composição química mais cara, né? E, enfim, ele ia dar uma instrução diferente. E de primeiro, né, nos bairros, nos condomínios fechados da Barra, né,
nos shoppings de Granfino, né? Por quê? Porque ali as pessoas iam dar valor a esse produto. Entenderam a analogia? Então Jesus fez mais ou menos isso. Ele deu esse poder para eles e falou assim: olha, gente, vocês passaram esse tempo todo comigo, mas agora chegou a hora de botar a mão na massa. Então não vão lá, né, nos grupos que não aceita, não vai aceitar a nossa mensagem. Vamos primeiro nas ovelhas perdidas de Israel, porque mesmo que eles não tivessem aceitado, mas eles ouviram, eles são mais aptos a aceitar aquilo ali. Pode ser que ele não aceita, por isso que ele continua, né? Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, porque para não levar bens materiais, né? Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alpacas, nem bordões, porque digno é operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrarde, procurai saber quem nela seja digno. Hospedai-vos aí até que vos retirei. A gente nota aqui que, mesmo mandando para as ovelhas perdidas de Israel, existe a possibilidade de não ser recebido. Por isso que ele bota lá, né? Vai ter gente que não vai receber você bem. Agora, você, independente se está sendo recebido bem ou não está sendo recebido bem, porque com certeza tem muita gente, mesmo as ovelhas perdidas de Israel, não vai te receber bem. Quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça ela sobre a vossa paz. Mas se ela não for digna, torne para vós a vossa paz. Que a paz de Jesus esteja nesta casa. Não queremos ouvir nada sobre isso, não sei o que, não sei o que. Ele sai, aquele desejo de paz volta para você. Igual a oração, né, quando a gente faz. A oração a gente faz, né, quando o outro lá não quer receber, ela volta para a gente. Aí ele continua aqui, né, quando não receber, né, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacode o pé dos vossos pés, né? Quer dizer, para você não ter lembrança daquilo ali. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ele faz assim uma comparação, mas isso não tem que ver a pé da letra não. Tá? Ele fala que possivelmente em função dos erros cometidos na cidade, né, o futuro dela não é muito salutar. Ei, vos que envio como ovelhas no meio dos lobos, portanto, sejam prudentes como a serpente e suave como as pombas. Né? Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos, portanto, seja prudente como a serpente e inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão em suas sinagogas. Ele vai falar aqui algumas analogias com relação, né, à perseguição que os cristãos vão receber em função daquilo que Jesus pregava. Né? Então, ele vai até falar que vai existir irmão contra irmão, pai contra filho, né? Serás odiado por causa do meu nome, e aquele que perseverar até o fim será salvo. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? E esse é outro jargão que eu encontro muito aí nas palestras. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas por quê? Perseverar até o fim, por quê? Aí a gente vai entender por que aquela frase está ali. Né? Não é só retirar dela e falar sobre ela. Quando vos perseguirem nesta cidade, vai para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Então ele faz ali uma comparação para que todos se sentem competentes em fazer o trabalho. Tá? Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram um Bezebu pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Pergunta ele, né? Ele faz uma pergunta.
Se chamaram Beelzebul ao pai da família, quanto mais a seus domésticos. Portanto, não os temais, porque não há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Né? Então, quando a gente ouvir essa frase, né, que está em Mateus 10, porque não há nada encoberto que não seja de revelar, quer dizer que aquela relação é uma boa nova. Tá? Aí muita gente, vamos dizer assim, coloca essas frases em relação a outra coisa, mas isso aqui é com relação à boa nova, o ensinamento de Jesus. Né? Ele continua aqui, olha, que eu vos digo, em de trevas direi em luz, está vendo como é que isso aqui é importante? O que eu vos digo em trevas direi em luz, e o que escutais ao ouvido pregais sobre os telhados. Quer dizer que a palavra tem que ser divulgada, você estando satisfeito, você estando em crise, você estando... Essa treva quer dizer aquele dia que você está ruim, né? Que você está queimado, que você está irritado. Você não pode mudar. Você que diz em treva, você diz luz. Né? E não tem mais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Quer dizer, você tem medo de morrer? Tem medo de morrer? Nós passamos por isso recente. Né? Não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temeiante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Primeiro a alma, depois o corpo. Por quê? Porque o corpo, a alma, ela sente a sensação do corpo. Então, quando a gente fizer com relação a erros espirituais, né, que ele impregna no nosso perispírito, mesmo sem o corpo, está lá no resumo da pergunta 257, no livro dos Espíritos, as sensações do Espírito, a gente sente como se o corpo estivesse. Por isso que ele coloca aqui o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai. Né? Ele vai comparar essa questão dos passarinhos. Se os passarinhos são controlados, até os passarinhos, a morte deles são controladas pela vontade de Deus, imagina a sua. Né? Até mesmo, ele bota mais ainda, aprofunda mais, até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois mais valeis vós do que os passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, confessarei diante do meu Pai, ou seja, está chamando a gente para ser fiel, né? Mas qualquer que me negar diante dos homens, negarei também. Questão da fidelidade, quem é fiel e quem não é fiel. Aí ele fala assim, olha, não cuideis de que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. Não cuideis de vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Outra frase que é usada isoladamente errada. Isso aqui ele está colocando uma instrução para os seus discípulos, né? Que eles lá vão encontrar desavença. Né? Porque não vão concordar com a pregação de Jesus, porque tirava muitas dos privilégios dos poderosos. Então, está pensando que lá todo mundo vai aceitar? Não vai aceitar não, cara. Porque eu trouxe coisa que vai mexer com as pessoas, que vão contestar, e contestar forte, porque estão perdendo os privilégios. Né? Então, depois ele continua, porque eu vim pôr em distensão o homem contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. E a gente sabe que na família são aqueles que mais nós temos, né, débitos do passado. Quem ama o pai mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Isso aqui é uma comparação praticamente dizendo que, né, essa construção familiar carnal, ela não tem que ser levada acima da religião, acima da fidelidade ao Cristo. Né? Tem muitas pessoas que são cristãs e os pais estão não ligando para isso, às vezes até levam a má vida. Né? Então você não pode ser fiel a seu pai ou a sua mãe mais do que ao Cristo, por isso que ele está falando isso. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim.
Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, que todos nós temos nossas cruzes. Quem achar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Né? Ou seja, ele não quer dizer que a gente não tem para salvar a nossa vida. Ele quer dizer o seguinte: se você não recusar os nossos ensinamentos, né, a verdadeira vida espiritual, e você quiser salvar essa tua vida carnal, você vai perder ela. Né, como diz aqui Dona Lúcia Cominato, da irmã Maria do Rosário, naquela leitura, que a gente pega tesouros aqui da terra. Então, é uma forma da gente tentar salvar a vida, né? Acumular cada vez mais, ser mais rico, né? A gente vai perder, porque a gente vai ser escravo. Né? Mas quem perder a sua vida, ou seja, perder a sua vida, não ter primeiramente o bem material, por amor a mim, vai achar a vida eterna. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. Quem recebe uma profeta na qualidade de um profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um deste pequeno, em nome de discípulo, em verdade vos digo que em modo algum perderá o seu galardão. Ele encerra o capítulo 10, dizendo para a gente ser mais receptivo com as pessoas, né? Ajudar mais as pessoas, até com um copo d'água fria, para dar um exemplo. Bom, esse é o capítulo 10, que serve de base para esse pequeno trecho, né, da gratuidade que fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, é importante a gente entender o contexto dessa história. Né? Aí, ele vai falar aqui no primeiro capítulo, nos primeiros itens das preces pagas, né? As preces pagas, que a Dilma vai falar no dia 24, né? Eu vou falar dia 1º de maio, minha esposa vai falar dia 24. Ela vai falar sobre essas preces pagas. Por quê? Porque lá no Evangelho, né, ele tem essa observação nesse capítulo 10, né, para a gente dar as coisas de graça. Né? Então, ele vai citar aqui uma passagem de Mateus também 23,14, que fala o seguinte: disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que escutava: precatai-vos, previnos, né, dos escribas, que se exibem passear com suas longas túnicas, que gosta de ser saudado nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, a pretexto de extensas preces, devoram a casa das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então, isso também está em São Lucas 20:45 e São Marcos, capítulo 12:38. Então, a gente entendendo, né, essa passagem, né, a gente via que quem exercia o poder nesse período, né, que eram os doutores da lei, os escribas, os fariseus, eles eram pessoas assim de um conhecimento grande da doutrina mosaica, né, que era a lei da época, né, a religião da época naquele local era essa. Lógico que nas outras partes do mundo devia ter outros tipos de lei, né, mas a gente está concentrado ali naquele local, e ali quem comandava tudo isso era, né, principalmente os escribas e os fariseus. Né? Então Jesus falou: toma cuidado, porque eles entendem a mensagem hebraica, a mosaica. Eles entendem essa mensagem, eles conhecem todas as leis de Moisés. O povo segue eles porque é eles que transmitem. O povo não tinha acesso. Então o povo acreditava naquilo que eles falavam, se encantavam, né? E o que acontecia? Eles colocavam
essas túnicas brancas, longas túnicas brancas, e as unhas maravilhosamente pintadas, bem calejadas, mãos limpíssimas, as barbas bem feitas, né? Então era um grupo de admirar, né, a sua estampa, né, a sua presença, assim, presença carnal, presença era de se admirar, né? Criava assim um impacto, né? E Jesus fala: cuidado, hein? Porque eles, né, nesse ímpeto de conhecer as coisas, né, e de estar fazendo bem, eles estão assaltando as casas das viúvas. Então não faça que nem eles, porque eles terão uma condenação mais rigorosa. Por quê? Porque eles é que sabem. Eles conhecem a lei e fazem errado. É um recado para nós também, que somos espíritas, que estudamos, né, doutrina espírita, né? Então nós seremos também mais cobrados, né? Então isso aí é matéria que a Dilma vai falar no dia 24. E aí, por exemplo, agora que vai chegar os mercadores expulsos do templo, que é o caso nosso, né? Ele fala assim, também está em Mateus 21, 12 e 13. E eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam, né? Então eu vou pegar esse capítulo aqui agora, que é o 21, para a gente dar uma olhada nele. Como eu disse, é importante a gente entender o contexto. Olha o que está no capítulo 21 de Mateus, que dá base, né, a esse assunto que a gente está conversando hoje. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviam Jesus, então, 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos, quer dizer, trazer os dois, né? Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor usar mister. O que é usar mister? Usar mister tá certo, né? Que o Senhor já sabe, né? Já sabe, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então Jesus cumpria, procurar dentro de um processo, ele cumpria aquilo que os precursores dele falavam, né, que seriam os profetas que vieram antes. Então tudo aquilo que o povo guardava, Jesus procurava fazer da mesma forma, para mostrar que ele que era, né, ele que era o profeta, né, ele que era, perdão, o Messias, ele que era o Messias. Ele não precisava subir em jumento nem nada, mas para cumprir, né, que foi dito pelo profeta, ele diz que vai pegar esse jumentinho. Vamos lá. Tinha um roteiro, vamos dizer assim. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumento, o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes e fizeram sentar em cima. Muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam árvores com ramos e o espalhavam pelo caminho, que é aquele famoso domingo de Ramos, né? Uma semana antes da Páscoa. E a multidão que ia adiante, a que seguia, clamava dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Porque eles entendiam, através dos profetas, que aquilo ali era realmente o Senhor, né? Entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Por quê? E quando ele entra em Jerusalém, que era o centro político-religioso da época, todo mundo se assustou, né? Porque havia uma grande multidão na frente, dos lados, atrás. Aí pergunta: quem é este? Quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia.
todos aqueles que tinham ouvido falar no Messias já sabiam quem ele era, porque ele cumpriu o que determinava o profeta. Tá? Bom, então entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Derribou mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Né? E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e Jesus o curou. Tá certo? Então, essa frase assim, né, Jesus entrou lá e derrubou tudo, expulsou os caras, né, parece assim uma coisa meio agressiva, né? Mas existia todo um contexto, né, todo um contexto com relação às mensagens proféticas, né, que o caso do jumento, do jumentinha, que tinha sido, né, alertado lá atrás que o Messias viria assim, né? E quando Jesus entra ali, que ele vê todo aquele comércio dentro da casa de oração, ele toma uma atitude mais ríspida. Não sei se foi ao pé da letra, né, que ele derrubou as mesas, né? E alguns evangelhos ainda, né, de outras traduções, diz que ele fez chicotes, né, criaram chicotes com couro, né, para que ele chicoteasse os vendedores e tal, né, assim meio exagerado, né, mas eu sei que era um tempo rude, era um tempo de uma rudeza muito grande, mas eu não acredito que ele chegou a este nível, né. Como tinha essa multidão, como vinha essa multidão, né, acompanhando Jesus, né, que ele entrou no templo, né, eu creio que aquela própria multidão, que é muita gente que estava com ele, aquela própria multidão derrubou tudo. Não pode ser, Jesus, lógico que Jesus falou aqui, né, que era a casa de oração e não era a casa de vendas, né, de covil de ladrões, porque ali estavam trocando, eles trocavam, fazia câmbio, né, de moedas também, né, e ali vendia santinho, vendia, sei lá, oferendas, animais, vendia tudo ali dentro. Mas a multidão que derrubou essas cadeiras, né, que vendia essas coisas todas, uma multidão enorme que entrou ali, né, e Jesus alerta, né. Olha, e disse-lhe Jesus: está escrito quem disse isso? Um profeta lá atrás: a minha casa será chamada casa de oração, né? Então o templo de Jerusalém, que era a principal casa da religião hebraica, era casa de oração, não era casa de vendas. Ali, quem estava ali estava aproveitando tudo isso, né? Então por isso que há essa sensação que o culpado foi Jesus, foi, porque se ele não tivesse ali, ele estava todo mundo vendendo do mesmo jeito. Mas ele chegou com o grupo dele e aquela multidão enorme foram derrubando, né? É muita gente. Vocês imaginam ali no nosso centro de Campo Grande hoje está terrível com relação a camelô, né? Você não consegue, tem que pedir licença para passar no meio do calçadão, até nas ruas de Viva Dantas ali também, os camelôs pegaram tudo, né? Então, você imagina descer ali, agora mesmo vai ter eleições no segundo semestre, né, em outubro, então possivelmente vai ter comitês ali de pessoas e com seus seguidores descendo aquele. Se vier muita gente, vai derrubar, porque é muita gente, não tem como conter, né? Então vai derrubar. Então, continuando aqui, Jesus foi ver, ele curou esses cegos, esses coxos, né? Aí vendo assim, continua vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, maravilhas que ele fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi. Eles se indignaram, né? Se indignaram e disseram: ouves que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos, das criancinhas,
de peito tiraste o perfeito louvor, porque ele falava que as crianças são mais autênticas, né? E deixando-os, saiu da cidade de Betânia e ali passou a noite. Depois ele vai ver aqui no mesmo capítulo vai ter aquela figueira seca, que é tudo embutido. A gente vai notar que Jesus não secou a figueira porque quis, né? Está tudo embutido no mesmo capítulo, né? Então, isso é para a gente entender por que ele chegou lá, né? E então, Jesus ainda fala, né? Jesus condenou o tráfico de coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende sua bênção, já estou no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nem o seu perdão, nem a entrada do reino do céu, pois não tem o homem o direito de estipular preço, né? Então, o livro do Evangelho, agora no Espiritismo, a gente vai ver que tem um acréscimo com relação a isso que Jesus disse. Vai falar dos médios, né? Porque lá, quando ele deu esse poder para os discípulos, no capítulo 10 de Mateus, ele deu esse poder. E nós temos os poderes adquiridos, né, através de um dom gratuito, que eles chamam aqui, né, que nós somos intérpretes dos espíritos, principalmente, né, aqueles que têm uma mediunidade muito mais ativa, né? Então, essa mediunidade, ela não pode ser cobrada, né? Por isso que o Evangelho chama atenção, né? Os médios atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito de ser intérprete dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médios, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dele privado e possa dizer: eu não tenho fé porque eu não pude pagar. Não tive o consolo de receber encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteiam porque eu sou pobre. Tal razão porque a mediunidade não constitui privilégio, se encontra em toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quer dizer, a gente quando está... Isso aí é uma particularidade do Espiritismo, porque o Espiritismo explica, né? O Espiritismo não deixa a gente sem uma explicação coerente com relação àquilo. Então, todos nós que temos essa característica, né, e temos esse objetivo, né, como missão, usar a mediunidade para o benefício da humanidade, nós temos que ter ciência de que isso é gratuito. O nosso exemplo maior foi Chico Xavier, né? E toda a mediunidade dele, e ele recebia milhares de pessoas, talvez até milhões, não sei, né, pelo tempo que ele estava lá. E creio eu que ele nunca recebeu ou nunca cobrou nada de ninguém. Ah, mas Chico Xavier recebeu muito de benefício. Recebeu. E o que ele fazia? Ele recebia, passava adiante. Recebia, passava adiante, né? Ele recebeu doações de alimentos. Tem várias histórias aí que falam que ele recebeu muita coisa. Mas não foi paga pela sua mediunidade, porque muitos daqueles pobres nunca dava nada a ele continuava atendendo a todos, né? E essa é uma característica que mais me admirou em Chico Xavier, né? Ele não fazia distinção. Não tinha esse, tinha aquele pobre, né? Não, você é pobre, ó, a figura vem na frente aqui, o cantor vem na frente, o artista vem na... Tá todo mundo na fila direitinho, né? Pode ser que algum dos seus auxiliares, né, levou lá um artista, não sei, pelos fundos, não sei, pode ser, porque as pessoas são falhas, né? E ele atendia, porque ele não podia falar assim, ó, né, você não veio pela fila, vai lá para trás, né? Ele atendia com toda a simplicidade possível, e não cobrava. Ah, como é que eu posso ajudar? Ali na casa ali tem uma casa religiosa, doa lá o mantimento, doa isso, doa aquilo. Chico Xavier foi sempre assim. E foi o maior exemplo. Os próprios livros que ele fazia, que ele escrevia depois do atendimento,
Depois do atendimento às pessoas, ele fazia a mediunidade, né, através dos livros, e na impressão dos livros ele também não levava nada. Ele doava, isso aqui é para casa tal, isso para casa tal, era sempre doado para as instituições, né, espírita e até não espírita, né? Eu creio que muita igreja deve ter recebido. Que Chico tinha um amor enorme pelas igrejas porque ele era católico, da família católica, né? Então não tinha assim um apelo, só o espírita, não, ajudar todo mundo, todas as casas, né? Então o exemplo maior é esse. Então nossa missão aqui nesse capítulo 26 é a gente entender que nós estamos no patamar que devemos estar a serviço do Cristo, sabendo que nada vamos receber financeiramente, né? Mas o próprio Cristo fala: procurai primeiramente as coisas do céu, que os outros serão acrescentados. Então, se a gente acredita em Jesus, acredita fielmente nos seus ensinamentos, a gente tem que ter certeza de que virá algo melhor para a gente, né? Não é porque a gente vai fazer pensando nisso, é automático. Se eu tenho mais base, como diz no capítulo, lá no finalzinho do Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, lá no finalzinho 24 a 31, eu acho, que ele fala que a nossa casa tem que ser baseada tem que ser construída numa base forte. Essa base forte, esse ensinamento cristão, essa base evangélica parruda, porque nos coloca com uma grande sustentação para um momento difícil, porque a terra que vivemos vai ter momentos difíceis, passando por um agora, estamos atravessando o outro através de guerras, vamos atravessando agora um outro pela inflação e falta de alimento. São momentos difíceis, né? E esses momentos difíceis, quem tem uma base mais forte, né? E essa base mais forte, o Evangelho vai te dar essa base mais forte, né? Você passa muito mais fácil por esses problemas e, consequentemente, né, numa retomada da vida normal, você já sai na frente, porque aquele que é mais fraco ficou para trás, né? Ficou para trás e você tem... Qual é a vantagem que você tem? Todas as vantagens de uma pessoa equilibrada, uma pessoa que pode ser um bom empresário, pode ver um bom negócio, né? Porque ele não se assustou, ele não se feriu, não se escondeu por aquele momento ruim. Então, ele tem essa capacidade de avançar muito mais rápido, não é? Então, essa mediunidade, quando a gente não cobra ela é usada para o bem, e você pode ter um controle maior da sua vida e aí ter decisões melhores para a sua vida, né? Uma pessoa que não tem essa base, ele pode simplesmente se desequilibrar e, de alguma forma, colocar nula aquela característica, né? aquela virtude que é a mediunidade. E mais, se usar a mediunidade pelo lado invertido, né, para ter vantagens materiais e até por fazer maldade, a gente vai ser punido e, segundo o Livro dos Espíritos, até a mediunidade pode ser retirada, né? Então, é essa a mensagem. A gente tem que ter essa capacidade de entender que a gratuidade das coisas que a gente recebe de Jesus, ela tem que ser muito bem aplicada e sem nenhum benefício material, que esse não é o motivo, né? Lógico, tem religiões que remunera, né? Religião cristã que remunera padre, remunera pastores, né? Tem ali funcionários, dependendo da escala dentro da igreja, enfim, isso a gente não está aqui para discutir isso, né? Porque a mensagem do Cristo é clara, né? A gente não deve receber benefício material com relação àquilo que a gente recebeu também de graça, tá bom?
Eu vou estar lá dia 1º, né, conversando ao vivo, né? E essa é uma gravação para usar na parte da tarde aí para aqueles que não foram à casa espírita e querem ouvir a pregação, né, o ensinamento através da internet. Agradeço muito a presença aí daqueles que podem ouvir, que emitiram pensamentos bons para a gente continuar nessa jornada nossa, né? Jornada difícil, jornada, mas nada preocupante assim, né, de que a gente está desesperado. Né? As dificuldades a gente está aqui, nós vamos passar por ela, e aqueles que tiveram uma base melhor vão se beneficiar, porque vai ter menos doença, vai ter menos depressão, vai ter menos tristeza, né? E Jesus é muito importante para isso, ok? Muito obrigado a vocês, e agora eu vou fazer a oração final. Amado Jesus, nosso amigo Fabiano de Cristo, que nos acompanhou nesse momento, apesar de eu estar em casa, né, mas no pensamento ele está aqui me conduzindo nesse momento dessa palestra. Agradecemos muito a presença, agradecemos aqueles espíritos amigos que estiveram aqui para aprender, aqueles que estão necessitados também, e que de alguma forma recebam essas mensagens do Cristo e que coloquem dentro do seu coração para que possam as ações daqui para frente serem melhores. A nossa casa Vem de Luz, maravilhosa casa, seus fundadores João Maceió e Dona Meli, agradecemos muito, e toda a equipe de trabalhadores da casa. Que Deus permita que essa casa vá longe cada vez mais. Pedimos permissão então para encerrar nosso encontro desta feita pela YouTube nesta noite. Graças a Deus.